1h49 no Acre. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O Zimar, eu não sei se é Zimar ou Souzimar, porque está tudo junto aqui, me perdoe. Mas o telespectador perguntou o seguinte, a tua avaliação a respeito das obras públicas, né? Ele está falando aqui que se tirar o que foi feito pelos 3 últimos gestores do Estado, sobra pouco. Pois é, Zimar, nós também vivemos a mesma angústia, né? Na verdade, o que a gente dá é um desconto do primeiro ano de um governo de acomodação, por conta exatamente da transição, 2 anos aí de 20 e 21 de pandemia, 22 de eleição, então, pelo menos o planejamento dos próximos 4 anos, que é esse que a gente inicia agora em 2023, já deveria ter algo de concreto sendo entregue. E até foi iniciado algumas coisas. Tá? O governo iniciou, o governador e o governo passado iniciou construção de pontes, né, que do ponto de vista dos macros investimentos são importantíssimos e estratégicos. E essas pontes, nesse momento, elas encontram a passo de tartaruga. Isso deixa a gente mais preocupado ainda, né? O anel viário de Brasileia também, ele está num limbo jurídico ali, e o governo do estado precisa assumir o compromisso. Mas em função da Ptolomeu, né? Em função das investigações, né? Mas isso é uma coisa que precisa ser separado. Por exemplo, o DENIT tem que tomar uma iniciativa com relação ao anel viário de Brasileia, porque é obra do governo federal ali, né? Com o apoio do governo do estado. Então, se tem problemas ali, a população não pode pagar por isso. Afasta a empresa, ou faz um TAC, ou faz qualquer tipo de instrumento jurídico, mas a obra tem que ser finalizada, senão ela nunca vai sair, vai virar um esqueleto ali, e vai prejudicar todo mundo. Então, as pontes estão nesse formato aí, mais lento, e a gente espera que seja concluído. Temos preocupação com o programa habitacional do Estado. A gente já esteve, mês passado, na Casa Civil, pedindo celeridade para retomada de obras paralisadas, retomada de obras com problemas nos municípios. Achasse uma forma de ajudar os prefeitos, nesse momento, a tirarem essas obras, darem continuidade, encerrar essas obras para liberar esse formato orçamentário das prefeituras. A gente também se colocou à disposição para fazer levantamentos de pequenas obras para poder dar uma oxigenada nas pequenas empresas. Nós temos o PEC-G, uma lei que foi aprovada pelo governo do estado. Pois é, foi com tanto entusiasmo que vocês apresentaram isso, foi eu senti um certo otimismo até. Pois é. Isso no final do ano retrasado, não foi? Isso. E durante o ano passado foi feito algumas obras e a conclusão aconteceu e outras foram licitadas e contratadas. Nós temos obras licitadas e contratadas, se eu não me engano, em torno de 4 milhões. E essas obras não foram liberadas. A gente vem pedindo para que o governo do estado libere pelo menos, né? São pequenas empresas que têm ali uma condição ou outra e que ficaram realmente entusiasmados naquele momento, porque o PEC-G, ele é um programa que ele resgata a pequena empresa, né? Empresa que está com dificuldade, né? Não dá para ela voltar ao mercado se comprometendo com um investimento que ela não tem. E o PEC-G dá essa condição, está lá previsto, por isso que ela foi em formato de lei. E assim, nós temos o problema que houve da Ptolomeu, que o Estado já contornou, já substituiu, demorou, mas fez, né, as mudanças. E agora a gente precisa ter essa retomada. Mas é preocupante sim, e a gente está acompanhando. Veja como o telespectador é crítico. O Francisco Pantio está te dizendo o seguinte, em pleno verão, está te fazendo uma provocação aqui, não a você, mas a classe a qual você representa. Em pleno verão, não se vê uma grande obra no Acre, e os empresários vivem homenageando o governador. Explica isso aí, ele está te pedindo. Olha só, a gente não vive só de apontar o dedo, né? A gente não faz oposição por destruição, a gente faz uma cobrança responsável, né? Entendendo que o Estado do Acre passa nesse momento por uma transição de governo federal ao qual ele não, no primeiro momento, foi aliado, que nós temos também que trazer essa responsabilidade para as nossas lideranças políticas. Não se trata só do governador ter que ir lá e reconstruir, eu já falei isso várias vezes. E, nesse momento, o entusiasmo que a gente tem é de que o governo, pelo menos, dá condições da gente conversar, né? Isso já distensiona bastante, tem coisas que a gente acaba entendendo de maneira equivocada. Foi o caso que o governo do estado tem várias obras listadas, né?
E nesse momento a pressão é que essas obras de infraestrutura, inclusive de continuidade de ramais, elas precisam ser atacadas. Então a gente não está aqui, nesse momento, só elogiando. A gente elogia nos momentos que precisam. O governo avançou em algumas situações. Hoje o Estado é um Estado em condições fiscais de contrair empréstimo. Isso é positivo. Do ponto de vista de gestão, o governo do Gladys precisa sim ser reconhecido. Então não é só ficar atacando o governo porque começou a doer de um lado. A gente tem que olhar o todo. E é nisso que existe o compromisso responsável das instituições. E nesse momento a gente está aqui, na sua frente, na frente do telespectador, dizendo: o governo está patinando nessa parte de retomada dessas obras, né? Nós somos contra, já fizemos várias colocações, somos contra as atas de registro de preço para obras que não sejam continuadas. A gente vem pedindo, nós temos uma proposta a ser entregue. Isso precisa voltar ao formato tradicional, legítimo de licitação de contratações para que as empresas consigam se programar, né? Nós somos contra esse negócio de empresas terceirizadas fazendo a triangulação de contratação de mão de obra para as secretarias. Isso também precisa ser fiscalizado. E o que o governo fala? A gente está chegando nesse momento agora para apresentar essa proposta. Possivelmente, se a Casa Civil nos atender, ainda essa semana a gente vai ter esse encontro lá para a gente levar. Faz parte da nossa preocupação. Nós precisamos entender por que hoje o Estado tem tanto valor investido em empresas terceirizadas, né? Tem empresa terceirizada para tudo nesse Estado hoje. E a gente precisa entender por que o governo está fazendo isso dentro desse formato. A gente precisa de uma explicação. Em que isso prejudica Primeiro é o seguinte: eu preciso entender se toda essa mão de obra alocada de fato está trabalhando onde ela foi o objetivo, né? Precisa ser levado isso a uma preocupação muito mais séria. Foi alocado tantas pessoas para uma secretaria, onde elas estão? Quem está fazendo esse controle, né? Precisa entender. Olhando para as prefeituras, elas também estão assumindo o mesmo papel de fazer isso. Isso me deixa preocupado, principalmente porque o ano que vem tem eleição, né? Aqui tem empresa que está contratando mão de obras e eu tenho certeza que o gestor dessa empresa, ele não sabe nem quem são esses funcionários, porque vamos ser honestos, né? As indicações são de todo lado. Impressionante, a coisa está solta. Eu quero entender, você falou, o telespectador falou aqui, o Pâncio falou a respeito de uma grande obra. Eu queria entender uma grande obra que passou 4 anos sem ação do governo federal. Mas eu queria o teu olhar a respeito desse lado do balcão, do lado da empresa. Do ponto de vista empresarial, Adriano, o que foi que aconteceu por parte do governo federal? Tudo bem que houve uma decisão política. Tem que fazer obra da BR-364. Bateu o martelo politicamente. Isso é fato. Agora, e do ponto de vista empresarial, o que foi que aconteceu? Houve alguma mudança também? Porque as obras, elas são concretas, elas estão acontecendo. Tá. O governo do Bolsonaro, durante os 4 anos, tomou a decisão de condicionar investimentos para algumas regiões e para outras não. Não. Né? E aí foi o caso do Acre e de algumas regiões da região norte que não receberam os investimentos de manutenções mínimos ali. Porque o que era colocado até 2018 era em torno de 90 milhões para as nossas 2 BR. Manutenções, você sabe, na região norte ela é a mais cara do Brasil, né? Então isso acabou, de certa forma, havendo descontinuidade e um agravamento desse... Sem dúvida, a estrada mostra isso. Pois é. Nós chegamos a ter, a federação fez inclusive várias visitas técnicas. Hoje a gente já tem um acompanhamento agora mais consolidado do Poder Legislativo, que me surpreendeu a posição da Assembleia Legislativa ter acordado para fazer todo esse movimento, porque eles são realmente os representantes do povo ali, e eles têm a incumbência disso e ganham para isso, né? Então eles começaram a defender isso de uma forma muito mais, eu diria assim, popularizada, porque eles têm essa força, né? E a gente até parabenizou o Luiz Gonzaga e isso tem dado resultado. Então essa decisão agora do governo federal de aportar no orçamento, tá? Que é uma coisa, não é qualquer coisa, não é qualquer decisão, né? De quase R$1 bilhão, deixa a gente sim animado. Porém, nós temos ainda um assunto a ser resolvido. O custo dessa obra
que o DENIT coloca à disposição dos licitantes no Estado, quase... Ainda está quem? Muito abaixo da nossa realidade de execução. Então, as empresas que pegam se submetem muitas vezes a tentar fazer isso numa janela de verão muito pequena, né? E toda essa logística, ela precisa ser muito bem planejada, e aí é onde você tem um custo aumentado, porque a especulação da matéria-prima que a gente utiliza para a recuperação de uma BR dessa, no caso a pedra, o combustível, é tudo importado. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você no teu entendimento, os empresários, eles têm um curto período no ano, então eles têm que se preparar do ponto de vista da logística para garantir os insumos para essas obras, e o que o governo federal paga para os empresários, por exemplo, está abaixo. Para ser bem claro para o telespectador, o DENIT vai licitar essa obra esse ano, e ela não vai ser executada, esse orçamento não vai ser executado esse ano. No mínimo, no máximo, ele vai iniciar. Porque depois que ele ganha, é que ele vai fazer toda a parte de preparação para fazer essa logística acontecer, esse material chegar na beira da obra, no ponto da obra. Então ele vai começar esse ano e só vai ter um gás mesmo, mais forte, com tudo já próximo ali, o ano que vem. Passou um ano do início desse contrato, aí ele já tem direito a um reajuste. Aí já começam as discussões. Aí vamos para a briga, né? Porque aí o que vai acontecer durante esse ano vai ser um paliativo ali, muita matéria ali para fortalecer a ideia de que as coisas estão andando, mas na verdade é um paliativo, as empresas se capitalizando para o ano que vem realmente entrar com força. Né? A gente defende, inclusive, que o DENIT precisa fazer um recorte de obras deles aqui para o Estado que dê condições das pequenas empresas entrarem, né? Então, eles precisam fazer esse recorte, porque quando ele licita uma obra dessa é de grande porte. Só empresas do Sul e do Sudeste têm condições, e umas 2 empresas locais aqui com muita dificuldade, porque na medida que ela pegar uma, ela acaba se comprometendo para conseguir pegar uma segunda obra, e quase sempre nós temos 2 obras acontecendo simultaneamente, BR-364 e a 317. Né? Então, para uma empresa do Sul e Sudeste vir, ela quer pegar as 2 para poder viabilizar economicamente a redução que ela vai fazer para competir. Né? Então, se dividisse isso em obras de pequenos reparos durante o ano inteiro, as pequenas empresas aqui conseguiriam ficar fazendo esse serviço tranquilamente, com a fiscalização muito boa que o DENIT tem, mas ela não deixaria chegar num momento tão crítico, que é o caso que acontece, que se faz um projeto baseado numa realidade de hoje, daqui a um ano esse momento que foi discutido aqui desse problema na BR já agravou. É o caso daqui, ali no Quinoá, né, que rompeu, e o prejuízo foi muito maior, mas já vinha sendo monitorado e eles sabiam que havia um risco de romper aquilo ali. Lembrando, né, Adriano, que, eu não sei, você pode me corrigir, quando se fala a respeito de pequena empresa em obras de BR, assim, é diferente de uma pequena empresa numa obra na área de habitação. Então, são diferentes. A gente, pequena empresa, por exemplo, a minha empresa é uma pequena empresa, mas ela tem equipamentos, né? Ela tem equipamento de asfalto, ela tem equipamentos motoniveladora. Não é também uma pequena empresa da construção civil de edificações. Pescoço grosso. É pequena empresa de terraplanagem. Olha, o Luiz, do bairro 15, está fazendo uma pergunta aqui que é importante, a gente pensa que não, mas é importante você nos ensinar aqui. Porque tem muita gente que olha para a federação e acha que aquilo ali é um órgão público. Olha só, boa tarde, Tahan. Pergunte para o entrevistado qual é a função mesmo da federação sobre o governo do Estado e sobre o município, porque ninguém vê nada funcionar por qualquer lado, nem da federação e nem do Estado, e nem do município. Olha aí. Depende do que eles tratam de Luiz, funcionar. Do bairro 15. Então, Luiz, é o seguinte, é bom que você entre na internet, né? E hoje todo mundo tem acesso pelo celular, e busque lá Sistema S. O Sistema S, ele é dividido em setores. Setor industrial, setor primário e o setor comercial. Então, a Federação das Indústrias, nesse caso especificamente, trabalha com atribuição de atendimento ao trabalhador da indústria. Então, a gente trabalha pelo SESI na parte de educação, saúde e segurança do trabalhador da indústria e trabalha no SENAI com a capacitação profissional para esse setor industrial. A nossa mancha é muito pequena industrial, mas a função do SESI e do SENAI, hoje, a nível de Brasil, nós estamos numa colocação de pódio, né? Porque a gente tem feito um trabalho excepcional. O SESI e o SENAI você deve conhecer, se não conhecer, vai lá e procura, porque já é hora de você saber o que o SESI e o SENAI de fato estão fazendo por esse estado há mais de 35 anos. Agora, olhando para a atribuição da federação,
ele é um outro orçamento, onde a gente trabalha com projetos e ela cumpre uma função institucional, de fazer exatamente a cobrança de interesse da sociedade e da comunidade industrial, do setor empresarial. Então, a gente chama de defesa de interesse. E dentro dessa atribuição, nós temos que interagir com os governos e com as instituições. E o trabalho que eu tenho feito dentro da federação, desde 2015, quando entrei lá, foi justamente abrir as condições de todo mundo, inclusive você, fazer esse tipo de questionamento. Nós temos as ouvidorias, nós temos as condições de você fazer sugestões. Agora, o que precisa, de fato, é as pessoas entenderem que nós não somos governo, nós somos uma entidade privada. Nós recebemos a contribuição das empresas de grande porte do Brasil inteiro. As empresas do Acre não contribuem, porque hoje inclusive, essa contribuição das micro e pequenas empresas, elas foram, deixaram de ser obrigatórias, agora elas são contribuições voluntárias, e isso não acontece, né? Mas nós continuamos fazendo as entregas. E como a gente consegue trabalhar? Porque o SES e o SENAI, ele é nacional, ele pega tudo que as grandes federações do São Paulo, Rio de Janeiro, recebem e bota dentro de um bolo e distribui, assim como é feito o FPE, para conseguir dar condições para os estados trabalharem. Esteve sob ameaça da atuação do ministro Paulo Guedes, mas mostrou força de articulação, mas o ministro Paulo Guedes tinha antipatia declarada pelo sistema. Um exemplo, aonde que o Senai vai entrar agora? Nós estamos de olho no programa habitacional, a gente está cobrando, para ele entender, nós estamos cobrando os governos para que coloquem obras no estado, seja município, seja estado, para que o Senai tenha condições de capacitar essa mão de obra, e aí a função do Senai é essa. Ir lá e preparar o pedreiro, o carpinteiro, com todas as questões de segurança, com toda a questão de direitos trabalhistas e tudo mais, a orientação de cidadania, capacitá-los para eles serem absorvidos para essas obras. Então, essa é a função do Senai. E é nesse momento em que a gente faz as cobranças para que o poder público faça os investimentos que é obrigatório pelo Estado, enquanto gestor, Estado, município, né, e governo federal, para que a gente tenha condições de dar a nossa contribuição. Boa tarde, tá? Eu me chamo Oscar. Pergunte ao entrevistado sobre o marco do saneamento. O porquê não foi tratado com tanto rigor nos mandatos passados? O caso mais vergonhoso é o canal da maternidade, com esgoto a céu aberto jogado in natura no Rio Acre. Olha só, eu não tenho ainda o domínio, a gente está começando a fazer as discussões do marco do saneamento agora no fórum, né? Então a gente está estruturando esse tema, porque durante o período do governo Bolsonaro, não houve uma cobrança com relação às exigências de prazo regulamentar de que deveria começar a ter os investimentos necessários. Porque você lembra muito bem, o governo Bolsonaro ele retirou a condição do BNDES de apoiar os municípios para fazerem seus investimentos, como era tradicionalmente que vinha acontecendo. Só agora no governo do presidente Lula é que se retomou essa discussão para que o BNDES volte a fazer esse tipo de convênio com os estados e municípios para que eles tenham condições de, dentro das suas condições de endividamento, começarem a atacar esse tema. Inclusive, todo prefeito e todo governador, todo estado, todo município, levando um bom projeto, consegue aprovar projetos de saneamento no Brasil. Isso é prioridade. Então, não é uma questão de que foi cobrado mais ou menos, é que os estados e municípios dependem, principalmente da região norte e nordeste, dependem do incentivo do governo federal. A AMAC está errando, então? Não, eu acho que a AMAC tem, a gente tem conversado com a AMAC também, a gente entende que os prefeitos, eles quando assumem, eles fazem seu planejamento, e aí eles elegem prioridades. A AMAC está ali para cumprir aquilo que o prefeito pede, né? Então, o prefeito... Mas ela é norteadora também, né? É norteadora, mas cada um lá é uma concentração de generais, são 22. Né? Então, guardadas as proporções... São 22 generais, 22 inclusive generais. O Mazinho, né? Ele é o mais brabo, meu amigo Mazinho, mas ele, como todos os outros prefeitos, não é uma vida tranquila de prefeito. Não é. Não é. Olha, eu não sei se a pessoa, não sei se eu vou, se eu traduzir, a pessoa não se identificou, está dizendo aqui o seguinte, pergunta para ele, acho que se é só o senador Petecão que alocou emenda para a BR,
Mas eu acho que o senador Petecão alocou emendas. O próprio Petecão fala que qualquer emenda que seja alocada em obra de BR não vai servir para nada, porque vai ser dinheiro jogado fora, porque é pouco dinheiro. Me permita, não sei se, eu não sei se eu fiz a pergunta. Se o Petecão realmente falou isso, né, mas eu acho que dentro do entendimento dele, ele acha que precisa ser feito um investimento de grande porte. De vulto, né? Exato. Mas o raciocínio dele é esse. Pois é. Mas eu acho que tem pequenas obras que precisam ser feitas. Não é só a recuperação do pavimento, do piso de rolamento ali, não. A gente tem intervenções pontuais que precisam ser feitas em termos de manutenções. Então são valores menores. Tipo o quê? Balança de fiscalização? Você tem que fazer o controle de peso, como você falou. Você tem um monitoramento de segurança que não existe. A Polícia Rodoviária Federal precisa de investimento. Ela precisa ter os pontos para fazer sistema de vídeo monitoramento? Você fica ilhado se você chegar num trecho que não tem sinal de internet, só Deus pode te ajudar ali. Não tem iluminação, não tem sinalização, não tem... Ou o tiozinho do carro de boi que passar ali te leva. Se tiver sorte, né? Se o boi não já foi comido. Pois é. Mas assim, hoje os parlamentares, eu não tenho... É muito cedo para falar, mas dentro do governo do novo governo do presidente Lula, tem sido desnecessário aquela mesma pressão que havia nos governos anteriores. O próprio Ministério do Transporte já está compreendendo a demanda. Está compreendendo. Então, porque a gente sempre discutiu, a obra da BR-364, ela não tem que ter um padrinho, ela precisa ser compreendida como uma viabilidade social, porque a comunidade precisa daquilo ali. Não dá para você ficar matando as pessoas todo ano e as pessoas ignorando de quem é a responsabilidade. É do governo federal, não tem jeito. Pronto, né? Simples e assim. E o governo federal precisa compreender essa agenda inteira. E eu, assim, fiquei muito satisfeito com essa decisão já. 910 milhões, né, é realmente um vulto considerado. Se a gente executar isso aí até o ano que vem, essa obra, se feita por empresa local, ela multiplica aqui em termos de receita, de arrecadação. Exatamente. Adriano, nosso tempo acabou. Queria agradecer a tua participação aqui mais uma vez no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, Itaá, e mais uma vez, olha, todos os telespectadores, a Federação das Indústrias não tem condições de resolver tudo, mas na medida do possível a gente está lá, a gente ouve todos os setores, independente da nossa atribuição estar ligada apenas ao setor industrial, mas a gente tem conseguido o respeito das instituições e a gente tem discutido sobre todos os aspectos, social, a parte de ajudas que a gente faz para o micro e pequeno empresário, sobre todos os segmentos. Nós somos indústria, estamos no meio do processo, então não há como ignorar o primeiro setor e o terceiro setor, não tem como separar. Nós estamos ali para ouvir todo mundo. Muito obrigado, Adriano. Vamos para o intervalo? Já voltamos com a presidente do Detran Acre, aqui no Gazeta Entrevista.